Espero que sim. Vocês sabem me dizer que leguminosas é essa que eu tenho na minha mão? Vocês conseguem ver direitinho? Se falaram lentilha, acertou. Muito bem. Tem uma experiência lá na Bíblia vivida por dois irmãos, lá em Gênesis 25:32, se eu não estou em erro, e que entra a história de uma lentilha no meio dessa conversa aí deles. Ou seja, era uma experiência entre dois irmãos e um prato de lentilhas. Mas antes de eu falar sobre isso, sobre esses irmãos, ou melhor, antes do nosso amigo Pagani contar para gente sobre essa experiência desses dois irmãos, que eram inclusive gêmeos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês trocariam por esse prato de lentilhas, trocariam comigo por esse prato de lentilhas a vossa primogenitura? Não? Ok, talvez não seja um bom negócio. Eu vou reformular essa pergunta. Imagina então comigo, vocês, em vez de sair ervilhas secas na minha mão, estivesse aqui um prato de lentilhas cozidas, ou estivesse aqui na minha mão um prato de cozidos de lentilha, hã? Com bastante carnes do campo, com bastante legumes, bem temperada, bem saborosa, que já estou com água na boca. Vocês então, assim, trocariam esse prato de lentilhas bem saboroso pela vossa primogenitura comigo? Trocaria? Ainda não, né? Pois é. Mas aqueles dois irmãos que eu falei, que se chamam Esaú e Jacó, foi esse negócio que eles dois fizeram entre eles. Um prato de lentilhas por uma primogenitura. Não parece um bom negócio? Então, o nosso amigo Pagani vai trazer para a gente já já. E eu convido vocês a ficarem aí para ouvir essa mensagem que o nosso amigo Pagani vai nos trazer. E se for bom para vocês, partilhem com vossos amigos também, ok? E eu então fico por aqui. E mais uma vez, Maranata! Olá, como é que estão vocês? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem desse lado aí, não é verdade? Aqui também nós estamos bem, graças a Deus. Hoje no Algarve está um dia muito interessante. Está chovendo muito, muito, muito. E aqui no Algarve não estamos acostumados com essa bênção que é a chuva, né? E graças a Deus por isso. Sabe de uma coisa? Hoje nós vamos falar de um casal maravilhoso que teve gêmeos. Ele se chama, sabe quem? Isaac e Rebeca. E no texto de Gênesis, capítulo 25, no verso 20, fala assim: E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arimeu. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Eu queria parar um pouquinho aqui. Olha, Sara era estéril e Rebeca também era estéril. E aqui Isaac vai fazer uma coisa que nós devemos fazer todos os dias, não só pedindo proteção e sabedoria a Deus para como nós devemos andar nesse mundo, mas também por algum pedido que nós necessitamos, seja no trabalho, seja na família, né, seja por motivo de doença, por qualquer motivo. E a palavra aqui é muito interessante, ele fala, e orou insistentemente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, fala, orai sem cessar. Isaac fez isso. Você sabe por quantos anos Rebeca ficou estéril? 19 anos. Que perseverança desse filho, não é? Mas com quem ele aprendeu? Com seu pai Abraão, o pai da fé, não é verdade? E eles tiveram essa graça. Então nós vamos ler no verso 24 e fala assim, e cumprindo os seus dias para dar luz e gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome de Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Então, os nomes do filho foi Esaú, era um homem muito peludo, e Isaque, que saiu segurando o calcanhar do seu filho. É interessante aqui que nós vamos comentar antes de voltar ao tema. Esaú era um homem libertino. Esaú gostava de caça. Ele não ligava muito para as coisas de Deus. Jacó não. Jacó já morava em tenda, já era um moço mais calmo, tranquilo, que cuidava do rebanho dos seus pais. Mas é interessante o seguinte, que o anjo do Senhor vai dar um aviso a Rebeca
muito interessante. Ele fala assim: e o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Então, o que Deus está falando aqui para Rebeca? Esses dois filhos que você vai gerar vão ser duas nações. Então, Deus, lendo esse versículo, ele deu esse aviso a Rebeca. E graças a Deus que Deus é assim. Antes de acontecer as coisas, Deus nos avisa. Vocês lembram lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva, o que ele falou? De todas as árvores do jardim comereis, mas menos aquela que estiver no meio do jardim. Ele avisou antes de acontecer. E ele falou: se vocês comerem, certamente morrerás. Então, esse aviso era importantíssimo para Isaac e Rebeca. A educação deles seria primordial para que eles pudessem viver em paz, para que eles pudessem entregar a vida a Cristo e para que não pudesse haver essa rixa, essa briga. Porque onde há briga, há confusão. E a família muitas vezes se separa, não é verdade? Então vamos ver aqui o que aconteceu a partir daí. E fala no verso 27, e cresceram os meninos, Esaú foi um homem período de caça, como eu falei com vocês, homem do campo, mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava o Jacó. Vamos parar um pouquinho aqui, vocês estão vendo aqui? Esaú gostava dos seus pais, como Jacó também, só que Isaac amava mais quem? Esaú. Né? Por quê? Porque ele era um caçador, ele trazia grandes caças para o seu pai gostava de uma comida saborosa, não é verdade? Mas vocês acham que estão certos, seja Isaac e seja Rebeca, que amava mais Jacó? Por que ela amava mais Jacó? Porque Jacó era mais carinhoso, Jacó estava mais perto da mãe. Mas vocês estão vendo essa divisão já acontecendo? O anjo de Deus não falou com eles que seriam duas nações, né? E que teriam confusões? Então vocês começam a reparar uma coisa muito interessante, que a educação desses dois filhos não foi a melhor. E nisso nós temos que reparar também na nossa casa, na educação dos nossos filhos. Não é fácil. É uma tarefa complicada? É. É uma tarefa cansativa? É. Os pais erram muito? Erram. Mas nós temos que pedir o quê? Sabedoria a Deus. E é um versículo na Bíblia que eu gravei que é muito bonito. Ele fala assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então o conselho que eu dou aos pais é o seguinte: quando seus filhos nascem, nós devemos repetir esse versículo para o Senhor. Senhor, ou eu vou entregar minha vida a Ti, Pai, a vida dos meus filhos. Me dê sabedoria para que eu possa corrigi-los, que eu possa ensiná-los, não é verdade? Para que não possa haver essa divisão. E olha aqui o que aconteceu para vocês entenderem como é que estava o ambiente na casa, né? Então fala assim: Jacó cozera um guisado e vê Esaú do campo e estava ele cansado. Esaú deve ter caçado muitos dias e estava super cansado. E Jacó estava fazendo o quê? Um guisado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então Esaú fez um pedido ao seu irmão Jacó. Vamos lá voltar para essa história, mas que possamos ir lá, naquele momento. Se eu fosse Jacó, um filho de Deus, filho de Isaac, neto de Abraão, o que eu faria? Eu daria essa comida com amor e carinho, meu irmão, ou não? O que você faria, na verdade, nesse momento? Vendo que seu irmão estava cansado, esfomeado, e você ali com a comida que você podia repartir para o seu irmão. Vamos ver o que Jacó faz. Então fala assim: então disse Jacó, vamos lá ver. Vende-se hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Que era a importância de ter a primogenitura? A primogenitura fazia com que o filho tivesse alguns benefícios espirituais e mesmo financeiro. Quando o pai morria, esse primogênito ele recebia uma parte maior da herança e era o chefe da família e era o chefe espiritual também. Mas vocês estão vendo a resposta de Esaú? Não se importava para as coisas de Deus. Eu faço uma pergunta e uma reflexão. Será que nós importamos com as coisas de Deus? Será que nós estivéssemos no lugar de Esaú, faríamos a mesma coisa? O que custava Esaú esperar mais um pouco ou pedir a sua mãe Rebeca
para fazer um almoço gostoso, ele próprio, que sabia também cozinhar, fazer essa comida. Vocês estão reparando que Esaú não ligava para as coisas de Deus. Mas Jacó também não podemos defendê-lo. Ele foi um jovem e um irmão que não atuou como deveria ser. Jacó foi desonesto. Jacó queria adquirir alguma coisa que Deus deu a Esaú e a todos os primogênitos, uma coisa que não pertencia a ele. Apesar que no sonho, apesar que na visão, o que falava lá? Que o menor seria o quê? Maior do que o maior. E o maior serviria o menor. Então Jacó, de alguma maneira, ia ser o primogênito. Mas ele não tinha essa paciência. Como muitas vezes nós não temos paciência. Nós queremos resolver o negócio à nossa maneira, não é verdade? E não devemos ser assim, de forma nenhuma. O versículo que eu falei com vocês é: entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. Entendeu? É o Senhor que tem que traçar o meu futuro, é o Senhor que tem que desembaraçar dos meus problemas, não é verdade? Mas Jacó, hora nenhuma, fez igual ao pai. Não orou ao Senhor, não pensou no melhor do seu próximo, que era seu irmão. E o que aconteceu disso tudo? Então disse Jacó: jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Estão vendo aqui, meu querido? Esaú não queria saber nada da palavra de Deus. E nos tempos que vivemos, esses tempos complicados, onde a violência está triplicando em todos os lugares do mundo, desastres naturais complicadíssimos. No nosso Brasil teve um tornado agora que destruiu uma cidade, né? A justiça tem tropeçado, né? A corrupção tem aumentado cada vez mais. Nós temos que compreender quem somos nós, Jacó ou Esaú. Mas no Jacó, depois, mais tarde, que nós vamos comentar no outro vídeo, como Jacó se modificou. Ou Esaú, que vivia uma vida da maneira dele, libertino, fazia o que queria, né? E colocava sempre as coisas de Deus o quê? Em segundo ou terceiro lugar. Ele nem levava a sério que ele vendeu por um prato de lentilha e guisado. Imagina só. Essa história não para aqui, mas o vídeo vai parar. E nós possamos ter esses exemplos de oração, é o exemplo de que Deus responde, Deus nunca te deixa você sozinho, pelo contrário, mas Deus quer que você entregue a sua vida a Ele, coisa que Esaú não fez. Mas Jacó, futuramente, nós vamos ver que história bonita desses dois irmãos que vão ver como Jacó deixou Deus atuar na sua vida. Mas, em compensação, Rebeca e Isaac, será que eles foram felizes com essas decisões que eles tomaram? De preferir um mais Esaú, que era Isaac que gostava de Esaú, e Rebeca gostava imenso de Jacó. Qual foi o veredito disso? Qual foi o resultado dessas decisões que me parece que não eram mais certas, mas o próprio texto da Bíblia, mais tarde, nós vamos se aprofundar e vocês vão ver uma situação muito interessante. Cuidado com as nossas decisões. Muitas vezes nós achamos que é a mais certa, mas depois as consequências são amargas. Muitas vezes há uma divisão na família, na amizade do amigo ou no trabalho, porque as nossas decisões não colocamos aos pés do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a sua família fortemente. Eu te peço por tudo que vocês possam estar atentos à palavra de Deus.